Ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Selic é 14,75%. Será que está na hora de vender os fundos imobiliários da sua carteira ou comprar mais? Eu acho que quase todos os primos investem em fundos imobiliários. Aliás, comenta você aí em quais você investe. A Selic subiu para os 14,75%, que é o maior patamar da Selic em quase 20 anos. E nesse momento a gente tem títulos de renda fixa pagando mais de 1% ao mês. E a pergunta que não quer calar é: será que ainda vale a pena investir em FIIs com todo esse cenário? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então eu decidi separar o vídeo em duas partes. Primeira parte, a gente vai tentar entender se os fundos imobiliários eles estão baratos ou não. E a segunda parte, se ainda vale a pena investir em fundos imobiliários com a Selic é 14,75%. E eu não vou falar para você dar like agora, segura aí, só dá o like se você terminar o vídeo entendendo tudo e tirar algo de valioso daqui. Mas não esquece, porque esse vídeo pode ajudar mais pessoas se você der o like. Então vamos lá, primeira parte. Será que os fundos imobiliários estão baratos ou eles estão caros? Pra gente entender se os FIIs estão baratos ou não, vamos olhar três coisas: a correlação com a Selic, a correlação com o P sobre VP e o IFIX em dólar. Se você não sabe o que essas coisas significam, fica tranquilo porque eu vou explicar, não é tão complexo assim, você vai sair daqui entendendo tudo, beleza? Primeira coisa, correlação com a Selic. Olha esse gráfico que está aí na sua tela. Nele a gente está comparando a Selic com o IFIX, que é o índice que representa o desempenho e a performance média dos principais FIIs negociados na B3, e vendo esse gráfico, a gente entende o que acontece com os fundos imobiliários quando a Selic sobe ou cai. Então, em janeiro de 2012, a Selic estava em 10,5%. E em janeiro de 2013, a Selic estava em 7,25%. Nesse período de um ano, a Selic caiu 34,8%, enquanto o IFIX valorizou 36,7%. Depois, quando a Selic saiu de 7,25% em janeiro de 2013 para 11%, em abril de 2014, foi uma alta de 53,3% na Selic. E no mesmo período, o IFIX caiu 23,5%. Depois, de abril de 2016 até julho de 2019, a Selic caiu 54,8%. E no mesmo período, o IFIX subiu 75%. De julho de 2019 a julho de 2023, a Selic teve mais 113% de alta, enquanto o IFIX teve 19% de alta. E considerando que foi em um período de 4 anos, o IFIX ficou praticamente lateralizado. E o que a gente entendeu com esse gráfico? Que geralmente, quando a Selic cai, o IFIX sobe e vice-versa. Mas por que isso acontece? Porque o mercado de fundos imobiliários é composto majoritariamente por investidores pessoa física. 76,1% dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas. Ou seja, o mercado de FIIs é dominado por gente comum. É você, o seu vizinho, o seu pai, uma tia, pessoas que naturalmente reagem com mais emoção às mudanças do mercado. E o resultado, a maior parte da galera que investe em FIIs, quando vê a Selic subindo, corre para renda fixa. Daí os FIIs ficam esquecidos com preços muito descontados. Hoje a Selic está nas máximas, está a 14,75%, mas a perspectiva é que a taxa de juros nos próximos meses e anos comece a cair. Pelo menos é o que aponta o Boletim Focus, que diz que em 2026 a Selic vai cair para 12,5%, em 2027 para 10,5%, em 2028 para 10%. E a conclusão é que esse pode ser um dos últimos momentos para aproveitar os efeitos da Selic alta sobre os preços dos FIIs. Enquanto a maioria concentra os recursos na renda fixa, as projeções indicam um cenário de queda gradual dos juros nos próximos anos. E, consequentemente, os fundos imobiliários tendem a se valorizar à medida que as taxas começam a recuar e o apetite pelos ativos de risco, começa a aumentar. Segunda coisa, vamos falar da correlação com preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial é um dos indicadores mais poderosos que a gente deve olhar na hora de comprar fundos imobiliários. Ele ajuda a gente a entender se o ativo está caro ou barato em relação ao valor dos imóveis que um fundo possui. Vamos falar de um exemplo palpável. Um P sobre VP acima de 1 é como você pagar 120 mil reais num carro que vale 100 mil na tabela. Parece caro, mas talvez ele tenha todos os opcionais, talvez ele esteja super conservado, talvez ele seja econômico e valorizado no mercado. Você vai pagar mais porque você sabe o que você está levando. Já um P sobre VP abaixo de 1 é como encontrar esse carro por 80 mil. Pode ter problema? Pode, mas também pode ser uma excelente oportunidade. E às vezes o dono precisa vender rápido. O mercado ainda não percebeu o valor real, está reagindo com medo. E quem entende do assunto enxerga esse tipo de distorção e compra antes da recuperação. Nos FIIs, é exatamente isso que acontece. Quando o mercado está com medo, surgem os melhores pontos de entrada. Esse indicador é como um termômetro. E esse aqui é o P sobre VP por segmento no mês de abril de 2025. Todos os setores estão sendo negociados abaixo de 1. Ou seja, eles estão sendo negociados com desconto em relação ao valor patrimonial. O setor mais descontado é o de escritórios, com P sobre VP de 0,68. Shoppings vem em seguida com 0,82. Os fundos híbridos estão em 0,84, também abaixo da média do IFIX, que ficou em 0,86. Já os FOFs, eles estão levemente acima do IFIX, com 0,87. Os fundos logísticos de renda urbana aparecem lá na casa do 0,90 e os fundos de papel estão liderando com um P sobre VP de 0,94, sendo os mais próximos
valor patrimonial. Isso mostra um mercado ainda com medo. E hoje tem medo, pode ter oportunidade. Para pra pensar, se você tem um fundo de papel e o fundo de papel tem desconto, pô, tá de sacanagem. No mínimo era pro fundo de papel ser negociado a um P sobre VP de 1. Agora, um outro ponto importante. Tem uma relação clara entre a alta da Selic e a queda do P sobre VP dos FIIs. Quando a taxa Selic sobe rápido demais, o P sobre VPA do IFIX tende a cair significativamente, indicando que os investidores correm para a renda fixa, que fica mais atrativa nesse momento. Essa correlação é especialmente forte nos períodos de alta acentuada da Selic. Vamos ver 2 exemplos disso. Exemplo 1, de abril de 2013 a julho de 2015. A Selic foi de 7,25 para 14,25. Vamos ver um outro exemplo. Outubro de 2020, agosto de 2022, que foi a alta mais recente. A Selic foi de 2% para 13,75. Na primeira alta, de 2013 a 2015, o P sobre VP caiu de 1,15 para 0,82, o que tem uma correlação negativa fortíssima. Alta Selic, queda do PVP. Na segunda alta, de 2020 a 2021, a gente teve de novo uma queda expressiva do P sobre VP. Foi de 1,19 para 0,93, mais uma correlação negativa. Alta da Selic, queda do PVP. Ou seja, alta da Selic pode significar promoção nos FIIs. Para quem quer entrar nessa classe de ativos, isso pode ser uma baita oportunidade. E vamos olhar então para a terceira coisa, que é o IFIX em dólar, que as pessoas olham um pouco. Se a gente analisar o IFIX em dólar, a gente vai ver que ele está numa média histórica, ou seja, se você tivesse investido $100 em 2011, você teria quase os mesmos $100 agora. E por mais que em reais a gente esteja passando por uma alta histórica, ou seja, quando a gente converte para dólar, a gente percebe que o mercado de fundo imobiliário ele não ficou realmente mais caro ao longo dos anos, só acompanhou a inflação e a desvalorização do real frente ao dólar. E beleza, aqui você já entendeu que os FIIs eles estão mais baratos. Mas agora entra a segunda parte então do nosso vídeo. Será que vale a pena investir com a Selic a 14,75? Vamos direto ao ponto aqui, analisando o que realmente aconteceu com o IFIX durante os períodos históricos de altas da taxa Selic. Em 2011, a Selic chegou a 12,5%. Depois de um ano, R$100 investido, teriam se tornado 108 na Selic e 135 no IFIX. Depois de 3 anos, R$130 na Selic, R$115 no IFIX. E depois de 5 anos, 167 na Selic e 159 no IFIX. Conclusão, inicialmente o IFIX superou claramente a Selic no curto prazo, mas ao longo de 3 a 5 anos, essa vantagem foi reduzida, com a Selic recuperando terreno e eventualmente superando o IFIX depois de 3. Isso aqui mostra pra gente que a atratividade inicial do IFIX diminuiu conforme a alta taxa de juros persiste, e nesse caso ela persistiu muito. De 2015 a 2016, a Selic chegou a 14,25%. De 2015 a 2016, R$100 investido, a Selic então virou R$129 e FIX 138. Depois de 3 anos, Selic virou R$151 e FIX 174. E depois de 6 anos, Selic 164 e FIX 213. Conclusão, nesse caso, mesmo com a Selic extremamente alta, o IFIX ele demonstrou uma resiliência surpreendente no médio e longo prazo. Ao longo de 6 anos, os fundos imobiliários entregaram retornos muito superiores e significativamente maiores do que a renda fixa atrelada do Selic. Essa performance mostra que durante os períodos prolongados, o IFIX pode ser mais vantajoso, apesar de uma alta inicial na taxa de juros. Em 2022, a Selic atingiu 13,25%, de 22 a 23. A gente tem R$100 investidos, se tornando 112 na Selic, 102 no IFIX. Depois de 3 anos, 141 na Selic, 112 no IFIX. Conclusão, dessa vez, mais uma vez, o IFIX não conseguiu acompanhar a alta da Selic, nem no curto, nem no médio prazo. Então esse desempenho ele indica que contextos econômicos específicos, como uma crise prolongada, incerteza política ou fiscal, eles podem afetar negativamente o desempenho dos fundos imobiliários, beneficiando os investimentos atrelados à taxa básica de juros. Mas, e se ao invés de escolher entre fundos ou renda fixa, você colocar seu dinheiro nos dois? Metade em fundo imobiliário, metade no Tesouro Selic. Vamos ver o que teria acontecido nos principais ciclos de juros altos no Brasil. Em 2011, com a Selic a 12,5, R$100 virariam 114 em um ano, 134 em 3 anos, 152 em 5 anos. Em 2016, Selic a 14,25, R$100 virariam 123 em um ano, 150 em 3 anos e 173 em 5 anos. Em 2022, com a Selic a 13,25, em um ano 106, em 3 anos 124. Então aqui a conclusão ela fica bem simples e óbvia. Todo mundo já está cansado de saber que diversificar reduz os riscos, reduz a volatilidade, torna a sua carteira mais segura, faz você dormir em paz à noite. Esses dados não mentem. Só que tem sim um problema. Eu tenho certeza que você está pensando. Investir em renda fixa é relativamente fácil. Pode comprar um Tesouro Selic da vida e pronto, vai render a Selic com a segurança do Tesouro, que é o risco soberano. Mas os fundos imobiliários não funcionam assim. Não basta escolher qualquer um achando que você vai receber dividendos e pronto. Você quer ver o exemplo real? HGPO 11 contra Senes 11. Em 2019, a HGPO tinha PVP de 1,2, yield de 4,48, vacância de 1,73. Enquanto isso, o Senes 11 tinha PVP de 0,9, o yield de 2,3 e vacância de 83,8. Muita gente escolheu o Senes 11 só porque ele parecia mais barato. O que aconteceu depois? O HGPO 11 deu bom e outro não. Esse é o ponto. O fundo imobiliário ele exige análise. Então, no canal eu já postei vários vídeos mostrando exatamente como
como analisar e investir em um fundo imobiliário. Vou deixar um deles no card para você assistir depois. Agora, se você quiser um conteúdo ainda mais profundo e mastigado, eu te convido a conhecer o do Mil ao Viver de Renda. Pela primeira vez, eu e meu sócio, Bruno Perini, a gente se uniu para oferecer o maior pacote educacional da história do Grupo Primo, e agora você pode comprar 17 produtos pagando apenas o preço de um. Então você vai ter acesso à minha mentoria do Meu Milhão, ao curso Viver de Renda do Bruno Perini, e ainda leva outros 15 produtos do Grupo Primo. E o melhor, você ainda pode presentear alguém que você ama para que você possa construir o seu legado e ajudar os seus filhos a investir também. Porque você vai comprar um acesso a tudo isso e ainda vai ganhar de graça um segundo acesso a todos os produtos digitais desse pacote. Então você paga um e leva dois. E um PS, se você entra no do Mil ao Viver de Renda, você vai ter acesso a um ano de Finclass. E na Finclass, você tem acesso a uma carteira completa de fundos imobiliários que te dizem exatamente quando comprar, por qual preço e quando vender. É literalmente copiar e começar a receber dividendos. Então vamos recapitular tudo que a gente viu até aqui. Os fundos imobiliários estão com preços descontados, PVP abaixo de 1. Medo no mercado. E como a gente sabe, onde tem medo, tem oportunidade. Historicamente, quando a Selic cai, os FIIs tendem a subir. E a expectativa do mercado é justamente de queda de taxa nos próximos anos. Mesmo em períodos de Selic altíssima, como em 2016, os fundos imobiliários conseguiram entregar ótimos retornos no médio e longo prazo. O ideal seria diversificar. Metade FIIs, metade renda fixa. Isso reduz o risco e vai te deixar mais perto da paz financeira. E diferente da maioria dos investimentos, os FIIs te pagam renda passiva todo mês, com isenção de imposto de renda, e eu, por exemplo, já recebo minha renda passiva todos os meses e eu mostro para vocês nos vídeos. Mas não esquece que para você investir bem, você precisa saber escolher bem seus ativos. Se quiser uma ajuda prática para isso, o link do Mil ao Viver de Renda tá na descrição. Deixa o like se esse vídeo te ajudou e comenta aí qual fundo imobiliário você está investindo hoje. Até o próximo vídeo e tchau.